Vou começar a explicar meu mapa mental construindo o planeta Terra, que nada resumido, né? Bom, vamos pro começo. Há 5 milhões de anos atrás, a Terra ainda não existia e inicialmente só tinha o sistema solar ainda estava se transformando. Então, surgiu apenas uma estrela recém-nascida, que era o Sol. E do Sol, ele era rodeado de poeira. E a poeira puxava a gravidade para dentro dela. E começou assim a formação da Terra. Poeira e rocha, o planeta começou a ser formado e a gravidade ela puxava essa rocha para formar o planeta. Com isso, há 4,5 milhões de anos, as temperaturas eram ultrapassadas e chegavam até 12 mil graus Celsius. Não existia ar, só tinha dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio, e era tóxico, e o oceano era infinito de lava. Então, qualquer pessoa que chegasse perto, no caso não existia humano, mas se chegasse perto ia ser morto. A gravidade. Bom, a gravidade ela se fazia com a massa de meteoritos e formava um anel de poeira e rochas quentes. E a partir daí foi formando uma esfera de 5 mil quilômetros, que foi passando a circular numa distância de 12 mil quilômetros, e assim demos origem à nossa Lua de hoje, que naquele tempo ela circulava a 22 mil quilômetros, e hoje a distância dela da Terra para a nossa distância é 400 mil quilômetros. Pronto, o Sol. O Sol, ele já tinha sido nascido, que ele era uma estrela recém-nascida, e ele nascia em uma terra em resfriamento, e ele se pondo 3 horas após ao nascer, e o impacto fez que a Terra girasse tão rápido que um dia só durava 6 horas aqui, naquele tempo. Pronto, 3,9 milhões de anos. A Terra ela era bombardeada por meteoros e por 20 milhões de anos foram acontecendo isso. E os meteoros que vinham, eles traziam água e sais, formando imensas piscinas de água. E hoje é a água dos oceanos. Então a gente pode dizer que a água dos oceanos, elas têm milhões de anos, porque foram trazidas pelos meteoros. E consequentemente a superfície da Terra esfriou por 70 graus Celsius. A rotação também foi bem rápida e criou tempestades. E após essas tempestades e tsunamis, a Lua foi se afastando cada vez mais da Terra. 700 mil anos depois. Milhões de anos depois. A água, ela começou a ter a capacidade de criar vida. Ela cobria a atmosfera, mas ainda era bem tóxica, por causa dos meteoros que caíam, e a temperatura ainda era escaldante e havia rochas em fusões. Os meteoros atingiam cada vez mais a Terra, mas os meteoros trazem água, sais minerais. E a partir daí podemos dizer que começou a surgir a origem da vida, porque a partir das águas foram surgindo os primeiros aminoácidos e as primeiras formas de vida. Pronto. 3,5 milhões de anos. O oceano raso ele surge com estruturas de rochas, que essas estruturas elas eram colônias de bactérias, que ainda não eram bactérias se formando por causa da origem da vida, e o oxigênio ele reagiu com o resto de ferro, transformando assim a ferrugem que depositava no fundo dos oceanos. 2 milhões de anos depois. O nível do oxigênio aumentou cada vez mais, a Terra começou a girar devagar e os dias se tornam mais longos, durando umas 6 horas, mais ou menos 6 horas. A crosta da Terra. Pronto. A crosta da Terra ela se dividiu em 15 partes, que são denominadas o nome das placas tectônicas. E aqui tem um desenho muito mal feito da crosta, o manto e o núcleo. E as ilhas vulcânicas que foram formadas pelo separamento das placas tectônicas, elas deram origem a um supercontinente, porque naquele tempo a Terra era só um continente. E o calor aumentava cada vez mais, porque era muito quente por causa das temperaturas e dos elementos que compõem a Terra. E por causa do dióxido de carbono,
os raios solares do Sol não passavam. Então, isso deu origem à era glacial, que foi o congelamento do planeta Terra. Mas essa época não durou muito e depois os vulcões apareceram e derreteram o gelo e lançaram gases, criando uma atmosfera tão fechada que o Sol não penetrava e aumentou o degelo, que também contribuiu para a formação do nosso planeta. E com o derretimento do gelo, começou a liberar uma grande quantidade de oxigênio para a atmosfera que permitiu o nosso desenvolvimento. Agora, a sobrevivência. A partir meu Deus, esse nome tá difícil. Derretimento do gelo, a sobrevivência ficou como se fosse uma disputa. Então, só restaram pequenas bactérias e surgiu algas e alguns tipos de lesma e outros animais ainda sobreviveram. Antes de existir a Pangeia, existiu a Rodinia. Eu acho que é a Rodinia que se fala. Ele é um continente com 1,1 bilhão de anos e era cercado por um mega oceano, que era chamado de Mirov. E ela foi dividida a partir do aquecimento do planeta. O planeta se dividiu. O primeiro animal surgiu com coluna vertebral média de 5 centímetros e as plantas terrestres só começaram a existir a partir quando foi formada a camada de ozônio. Deixa eu ver, a era dos dinossauros. Os dinossauros, eles surgiram há cerca de 5 milhões de anos e isso voltou a vegetação no planeta e os répteis que eram sobreviventes se tornaram os dinossauros, evoluíram. Mas os dinossauros, eles dominavam o planeta Terra, porém ainda existiam mamíferos no planeta, mamíferos pequenos que viviam debaixo da Terra. E quando aconteceu o asteroide caiu na Terra, os dinossauros desapareceram, eles foram aniquilados e os mamíferos evoluíram, porque eles, quando viviam debaixo da Terra, não foram tão afetados. E eles foram se adaptando à condição, era a lei de Darwin, se adaptava o mais apto. E a formação dos continentes se deu quando a Índia se chocou com a Ásia e formou, que foi na região do Himalaia e do Tibete, e a África e a América do Sul, elas se separaram, porque existe uma teoria que foi fundada por, como é o nome do cara? Alfred Lothar. Ele definiu uma teoria de que a América do Sul e a África eram juntas e teve um impacto que separou as duas. Por isso que uma é debaixo da outra. Pronto, a tão conhecida Pangeia. A Pangeia surgiu há cerca de 250 milhões de anos e os continentes eles estavam todos juntos em um só. E ela se partiu há cerca de 200 milhões de anos no sentido leste-oeste, formando dois subcontinentes, a Laurásia e a Gondinova. Há 15 milhões de anos, as espécies de peixe evoluíram, começaram a aparecer peixes nos oceanos, a origem dos répteis também e o primeiro animal terrestre. Eu falei da evolução dos dinossauros, que era para ser primeiro, mas enfim. Os répteis eles foram se evoluindo até se formar nos dinossauros e ocorreu outra explosão na Terra que mataram todos os animais que exterminaram e só sobrou 5% do que existia aqui na Terra. A evolução humana ocorreu que os macacos evoluíram para os símios e os símios evoluíram para os primeiros humanos. Pronto.